Studio. A viagem dos pescadores no mar é sempre cheia de perigos, mas também vale a pena esperar grandes capturas de peixe. E estes são os grandes momentos de pesca dos pescadores. Antes de lançar as redes, os pescadores prestam atenção aos sinais das aves marinhas ou à atividade dos cardumes de pequenos peixes que os atuns costumam caçar. Eles usam grandes redes de cerco, projetadas para cercar cardumes inteiros de peixes. Pode ter centenas de metros de comprimento e cerca de 170 metros de altura. Depois que a rede é solta, a boca da rede é puxada para trás como um saco gigante contendo o atum dentro. Essa etapa geralmente leva várias horas. Por fim, os pescadores utilizam um guindaste com trator de alta potência para recolher a rede e aproximar os peixes do barco. Depois de embarcado, o atum é rapidamente congelado a menos 40 graus Fahrenheit, ou menos para garantir a qualidade. O pargo geralmente vive perto do fundo, por isso as frotas se concentram na busca de áreas com correntes fortes e onde há fontes abundantes de alimento. Durante o processo de puxar a rede, os pescadores devem monitorar a tensão da rede e ajustar se necessário para evitar rasgar a rede. Ao mesmo tempo, deve-se ter cuidado para não danificar a pele ou a carne do peixe, o que é importante para o abastecimento de peixe fresco ou para os mercados de exportação. Puxar uma rede leva muito tempo e requer força. A rede será puxada para o navio por meio de um moderno sistema de guindaste. Para garantir a qualidade, os pargos são armazenados imediatamente em câmaras frigoríficas em temperaturas entre 32 graus Fahrenheit e 35 graus Fahrenheit. Atualmente, as atividades de pesca do escamudo estão ocorrendo ativamente no Mar de Bering Ocidental. Existem cerca de 79 navios de pesca russos que operam nesta área. Os pescadores russos capturaram mais de 2,87 bilhões de libras de escamudo no primeiro semestre de 2024. Pollock é normalmente capturado de 3 a 3,5 milhas náuticas em profundidades de 600 a 700 metros, 900 pés. Os pescadores arrastam redes em níveis de água mais profundos, enquanto cardumes de Juliana se movem ao longo do fundo. Eles controlam a rede de arrasto de ambos os lados para cercar os peixes com precisão e rapidez. As capturas de Juliana no Mar de Bering são frequentemente acompanhadas de caranguejo-rei. Portanto, os pescadores devem separar rapidamente os caranguejos reais para garantir a melhor qualidade da carne do peixe. Capturar peixes muito pequenos é um desafio, porque são difíceis de limpar e manter rapidamente. Se ficarem muito tempo expostos ao sol no convés, os peixes perderão o frescor. Neste momento, o método ideal é o congelamento. Além disso, apanhar a rede com rapidez e precisão é muito importante, porque peixes pequenos podem facilmente se machucar ou escapar da rede se não forem manuseados imediatamente. Os arrastões modernos utilizam redes inofensivas e que cumprem as regras de proteção ambiental. Os pescadores minimizam a captura acidental de outras espécies de peixes. Os peixes pequenos são frequentemente colocados diretamente em câmaras frigoríficas, sem processamento adicional. Alguns navios de pesca modernos também possuem sistemas de preservação de nitrogênio ou gás, C, O2 para manter o peixe fresco por mais tempo. A produção anual global de cavala é de aproximadamente 8 bilhões de libras, com principais áreas de pesca incluindo o Atlântico Norte e o Pacífico Norte. À medida que a cavala começar a mover-se ao longo das margens de águas profundas do oeste da Escócia, grandes navios de pesca começarão a zarpar. Cada viagem pode durar cerca de um mês, mas o peixe ainda mantém a sua qualidade. O tamanho do mercado global de cavala atingirá $1 milhão até 2023.
Os navios modernos e os procedimentos de pesca rigorosos são um dos principais fatores que impulsionam o crescimento da pesca da cavala. Os pescadores criaram um jogo de sobrevivência no meio do mar. Eles encontraram a localização do cardume de atum e montaram uma armadilha super grande. O atum não sabia que nadava dentro do recinto da rede de pesca. Quando os pescadores puxarem a rede, já será tarde. Todo o atum estará embarcado. O atum é puxado para o navio por meio de um guindaste e de um sistema de transporte. Para garantir a qualidade, o atum é armazenado imediatamente em câmara frigorífica para garantir a frescura da carne do peixe. Os pescadores têm de se deslocar para o mar durante semanas, à procura de cardumes de atum. Eles se movem muito rápido e podem nadar longas distâncias, tornando muito difícil lançar e puxar redes. Além disso, os pescadores têm de trabalhar em condições adversas e armazenar o atum a temperaturas muito baixas para manter a qualidade. Em comparação com a pesca de arrasto, a pesca da anchova em Nanjangmang requer mais mão de obra. As anchovas são capturadas por meio de um método denominado rede de saco longo. É um tipo de armadilha com vara longa e rede, colocada no fundo do mar raso. Os pescadores esperam pelas anchovas que tendem a se mover juntas perto da superfície da água. Muitas vezes migram ao longo da costa na primavera e no verão. Quando a maré subir, as anchovas ficarão presas na rede. Uma característica marcante desse tipo de armadilha é que existe uma rede extra dentro da rede grande, evitando que os peixes escapem. Este é um método tradicional de pesca de anchova ao longo da costa sul da Coreia. A temporada de pesca da cavala coreana vai de outubro a março. Nesta época, a temperatura da água aumenta, a cavala migrará para o mar ocidental, fazendo com que o número de peixes aumente ao seu nível mais alto. Em 2023, a Coreia do Sul capturou cerca de 330 milhões de libras de cavala. Depois que os pescadores puxam toda a cavala para o navio por meio de sistemas de guindaste, ela é colocada na esteira transportadora. Depois disso, a cavala é pré-tratada e armazenada em água fria para manter o frescor. Para garantir uma viagem de pesca bem-sucedida, os pescadores utilizam frequentemente grandes barcos de pesca com dispositivos de navegação GPS para localizar cardumes de cavala antes da pesca. Ao mesmo tempo, cada navio é equipado com gelo para preservar o frescor da cavala até chegar à costa. A seguir, chegamos aos barcos de pesca do linguado. Esta é a população de peixes capturada comercialmente e consumida em todo o mundo. O linguado tem um corpo achatado, por isso é fácil de capturar, pois tende a grudar no fundo e não escapa tão rapidamente quanto os outros peixes. Quando o navio se move lentamente no mar, a rede de arrasto move-se ao longo do fundo do mar e a solha fica presa na rede. No entanto, este processo também arrasta outros frutos do mar para o navio. Algumas áreas podem impor restrições às artes de arrasto, tais como a utilização de malhagens regulamentadas para reduzir as capturas acessórias. Taiwan está localizada numa localização favorável nas rotas de migração das espécies de atum, criando condições ideais para o desenvolvimento da indústria da pesca oceânica do atum. Dezenas de atuns rabilhos surgiram na superfície áspera, contorcendo-se violentamente até ficarem exaustos. Os atuns foram obrigados a desistir e o pescador puxou-os para dentro do barco pelo rabo. Este método de pesca de cerco é considerado a forma mais antiga de pesca industrial do mundo. Este método é adequado para capturar grandes quantidades, mantendo ao mesmo tempo o atum da melhor qualidade, para atender aos requisitos rigorosos dos principais mercados como Japão, Estados Unidos e Europa. Você sabia que durante a temporada de salmão no Alasca, mais de 150 milhões de salmões são capturados, com um peso total de mais de 742 milhões de libras? O lucro médio é de 230 milhões de dólares e, em alguns anos, chega a quase 800 milhões de dólares. A indústria do salmão é a indústria pesqueira mais importante do Alasca. Colher e processar salmão grande é um trabalho árduo,
mas vale a pena o esforço. Todos os anos, milhares de pescadores aguardam o verão para ganhar dinheiro capturando e processando salmão do Alasca. Esta é a maior captura de cutlass fish do ano na Coreia. O alfanje é capturado não apenas neste outono, mas também no inverno. Os pescadores saem para o mar e enfrentam o vento forte do mar. Eles enfrentaram o frio no barco balançante e puxaram a rede. Os pescadores podem até levantar e baixar as redes dezenas de vezes por dia, apesar dos ventos fortes no meio do inverno. Como o cutlass fish deve ser classificado rapidamente para garantir o frescor, esse trabalho exige que muitas pessoas o façam ao mesmo tempo. O marlin pode ser capturado por meio de diversas técnicas de pesca, dependendo do local. Os navios na Indonésia costumam capturar marlins com redes. Ao escolher um local adequado, os pescadores lançarão as redes. A rede fica encharcada no mar por cerca de 4 a 6 horas. Depois disso, os pescadores começaram a puxar a rede para verificar. Se tiverem sorte, encontrarão marlins gigantes. O peso do peixe marlim é bastante grande, por isso cada lote requer cerca de 4 a 5 pescadores para puxar a rede. Eles coordenaram bem para controlar e retirar o marlim da rede. Por segurança, os pescadores podem cortar sua ponta afiada. Esta é uma arma que pode ferir os pescadores. Depois disso, os pescadores lavarão o peixe e retirarão a sujeira para prepará-lo para o processo de preservação. Os arrastões pollock operam na maior parte dos meses de outono, inverno e primavera. Os pescadores dizem que a época mais lucrativa para trabalhar numa traineira é durante a temporada de pollock, que normalmente vai de janeiro a abril. A combinação de tecnologia moderna e técnicas de pesca tradicionais ajudou a indústria do marisco a alcançar maior eficiência e sustentabilidade. A pesca de arrasto durante 2 horas pode render mais de 100 toneladas, dependendo da época e da densidade de peixes na área. Ao conectar equipamentos hidráulicos, todo o tempo de operação da rede elevador, não mais que 30 minutos. Este sistema não só ajuda a puxar a rede rapidamente, mas também minimiza os danos aos peixes e garante a qualidade do produto. Ao mesmo tempo, o número de pessoas envolvidas em toda a operação de pesca diminuiu de cerca de 14 pessoas para 6 pessoas. A pesca com fogo é um método desenvolvido pelos povos indígenas de Taiwan. Este método de pesca exclusivo atende principalmente fábricas de processamento de molho de peixe. Os pescadores passam até 6 horas por noite no mar pescando de 60 a 80 libras de sardinha e podem ganhar mais de $4.500 por noite. Ao abrigo da escuridão, um pequeno grupo de pescadores taiwaneses zarpou ao largo da costa nordeste. Eles acendem uma fogueira em cima de uma vara de bambu e esperam a chegada dos peixes. As fogueiras leves são usadas principalmente para acender à noite. Como um ímã, centenas de sardinhas saltaram da água em direção à luz brilhante até puxarem a rede para bordo. I seen Scotty go West of Dutch Harbor, northwestern. You need to sit here. Você já ficou curioso para saber o que os pescadores modernos usam para pescar? A evolução tecnológica afetou todas as indústrias, incluindo a pesca. Todos os anos, os pescadores também aproveitam a maquinaria moderna para capturar milhares de milhões de peixes. Em vez de depender apenas de equipamentos de pesca tradicionais, como redes e varas, eles também usam tecnologias como sonar, GPS e equipamentos de pesca modernos para ajudá-los na captura. Japão, Chile e China são os principais países produtores de cavala, contribuindo com cerca de 49% da produção mundial de cavala. As empresas japonesas de pesca e processamento de cavala desenvolveram e melhoraram métodos de pesca no mar. Isto pode satisfazer as necessidades dos compradores e penetrar em novos mercados.
Os pescadores aplicam resfriamento super rápido nos barcos para manter a cavala fresca. Eles vão principalmente para os mares do sul, como Papua Nova Guiné, para pescar cavala e retornar ao porto. Cada viagem dura cerca de 3 a 4 semanas e os pescadores pescam 8 a 9 vezes por ano. A pesca da cavala aqui é algo diferente. É uma integração de técnicas clássicas, tecnologia moderna com algumas redes enormes. Os pescadores japoneses utilizam redes de pesca melhoradas, como as redes de emalhar, para ajudar a capturar mais cavala. No início da manhã ou no final da tarde é quando a cavala se alimenta. Os pescadores também aproveitam esse tempo para explorar os recursos dos pesqueiros. Além de escolher o horário e o método de pesca, determinar o local de pesca também é muito importante. A cavala é encontrada em águas temperadas e tropicais. Muitas vezes vivem em áreas com fortes correntes, perto de recifes de coral. Os pescadores podem observar cardumes de peixes saltando para a superfície da água. Este sinal indica-lhes que esta é uma área de atividade da cavala. Além disso, a pesca também depende da experiência de pescadores qualificados. Depois que redes gigantes foram lançadas ao mar, em seguida, eles se preparam para a colheita. A rede que transportava uma enorme quantidade de cavala foi puxada para dentro do navio por máquinas. Durante o processo de pesca, os pescadores ficam atentos às técnicas de extração dos peixes para não danificar a carne do peixe. Após o embarque da cavala, os trabalhadores a levarão ao porão do navio. Todas as cavalas receberão água do mar até chegarem à costa. O uso de tecnologias de preservação, como congelamento ou selagem a vácuo, ajuda a manter o frescor e a qualidade do pescado por muito tempo, o que não só atende à demanda do consumidor interno, mas também abre oportunidades de exportação para o mercado internacional. A cavala pode ser usada em rolos de sushi combinada com vegetais e ingredientes especiais, para criar uma experiência culinária interessante para os clientes. O chefe corta a cavala em rodelas finas. Este método ajuda a preservar o sabor fresco e crocante da cavala. Os pratos de cavala não só trazem um sabor delicioso, mas também têm muita nutrição. O Zeuara, a Rússia e a Noruega são países famosos pelas suas modernas frotas de pesca do caranguejo. A pesca do caranguejo prospera graças aos abundantes pesqueiros, como o Mar de Bering ou o Mar de Barents. Um barco caranguejo típico pode transportar de 150 a 300 armadilhas. Esta é a ferramenta mais importante na pesca do caranguejo da lama. A pesca do caranguejo no Mar de Bering exige força e perseverança. Além disso, os pescadores devem escolher o tipo de armadilha adequado. As armadilhas para caranguejos de lama normalmente variam em tamanho de cerca de 6 a 8 pés, com uma altura de 2 a 3 pés. Eles são usados para capturar pequenos caranguejos, como os caranguejos da neve. As armadilhas para caranguejos reais podem ser melhoradas com aberturas mais limitadas e camadas de malha adicionais. A escolha do tamanho da armadilha é muito importante, pois ajuda a reduzir a triagem e a mortalidade dos caranguejos. Além disso, o cheiro da isca tende a manter os caranguejos na armadilha. Se a armadilha ficar encharcada por um curto período de tempo, o peixe vento. Pequenos animais dentro da armadilha serão atraídos pelo cheiro e não vão querer escapar. Portanto, depois de puxar a armadilha, os pescadores irão classificá-la para garantir a colheita dos caranguejos dentro da cota. Se isso não for feito com cuidado, pode levar ao processamento ilegal de caranguejos muito pequenos. Ao mesmo tempo, causa a morte desnecessária de caranguejos muito pequenos. A pesca do caranguejo da neve costuma ser realizada em condições climáticas adversas, e os ventos frios aumentam a taxa de mortalidade dos caranguejos da neve, porque o congelamento de seus órgãos internos aumenta quando a temperatura cai. Portanto, as modernas armadilhas seletivas de tamanho no fundo do mar são o método ideal. A isca geralmente é feita de arenque ou bacalhau. As armadilhas serão lançadas a uma profundidade média de aproximadamente 350 pés. Pode ficar submerso no mar por cerca de 1 ou 2 dias. As gaiolas vento podem pesar quase 800 libras quando atingem a água. Então, como eles podem ser puxados de volta para o navio?
Os pescadores usam um sistema hidráulico para levantar a armadilha. Em média, cada barco captura cerca de 300 caranguejos. Eles levaram vários dias para encontrar o caranguejo e pegá-lo. Mas se você tiver sorte, a cabine do barco estará cheia de caranguejos. Os caranguejos precisam ser mantidos vivos desde o momento em que são capturados até a entrega, o que pode levar até uma semana ou 10 dias. Portanto, os barcos modernos costumam ter grandes designs de tanques de caranguejo. A água do mar é bombeada através de uma série de canos para manter os caranguejos vivos. Assim que os caranguejos saem do barco, eles entram na planta de processamento. Lá eles são abatidos, cozidos e depois congelados. Depois de completamente congelados, os caranguejos serão enlatados e enviados para fazer parte de sua emocionante refeição. A seguir, voltamos-nos para o camarão das águas ricas em nutrientes do Golfo do México. O camarão tem um sabor rico e doce que não pode ser confundido com nenhum outro marisco. Levar o sabor original do mar ao continente é uma jornada árdua para os pescadores. Além disso, há também o apoio de modernos equipamentos de pesca. O projeto de um barco camaroeiro é muito complexo. Desde os estendais de cada lado, até os equipamentos para manter a rede aberta debaixo de água, todos desempenham um papel importante no sucesso da viagem. A estrutura dessas redes é única porque não apenas desliza pelo fundo do oceano para capturar camarões, mas também pode proteger outras formas de vida marinha no mesmo ambiente. O sistema de radar ajuda os pescadores a detectar camarões, permitindo-lhes concentrar-se nas redes e maximizar as colheitas. Os pescadores normalmente pescam cerca de 500 mil libras de camarão durante a época de colheita. Para alguns camarões pequenos, como o camarão rosa, o tempo de pesca geralmente não dura mais do que 2 horas, porque puxar a rede por muito tempo fará com que o camarão rosa fique machucado e perca qualidade. A rede pode ser mantida acima da água por curtos períodos de tempo para remover o excesso de lama da caça. A bordo, os pescadores retirarão pedras e detritos do camarão rosa, que depois serão bem lavados. O camarão vivo deve ser mantido em água do mar a uma temperatura fria adequada. Os pescadores costumam usar gelo raspado, misturado com camarão para esfriar rápida e completamente. O uso de água gelada salgada pode minimizar problemas indesejados de oxidação na carne de camarão. Antes de cozinhar ou descascar, o camarão deve ser enxaguado em água para remover o muco. O descascamento pode ser feito manualmente ou à máquina antes ou depois do cozimento. Se os camarões forem descascados crus, devem ser mantidos no gelo por várias horas para permitir que as cascas se soltem facilmente. A garoupa é um dos peixes mais valiosos do planeta. A pesca da garoupa é uma experiência emocionante, com inúmeras oportunidades, mas também cheia de desafios. Os pescadores podem experimentar a pesca da garoupa em muitos locais do mundo. Em geral, qualquer área offshore com naufrágios e recifes de coral os atrai. A melhor época para velejar é na primavera. A maioria das espécies de garoupa desova no inverno, então a primavera é o momento perfeito para encontrar um grande número de garoupas para se alimentar. Na pesca da garoupa, a técnica mais comum é lançar a isca. Depois de adicionar chumbo à linha de pesca, jogue a isca no fundo, a garoupa correrá para dentro da isca. Assim que o peixe morder a isca, o pescador segurará a linha com força e a puxará o mais rápido possível. Mas se os peixes puxarem a linha, eles não a enrolarão suavemente para evitar quebrá-la. Depois de sair da água, os peixes garoupa são preservados em uma adega de gelo do navio. Esta etapa ajuda a manter o frescor do peixe até chegar à costa. Para a pesca da garoupa, os pescadores também devem cumprir as cotas regionais e os regulamentos de pesca. Após a captura, eles devem medir o tamanho do peixe, e as garoupas que não atenderem aos padrões serão devolvidas ao mar. Para aumentar a taxa de sucesso da sua viagem, os pescadores utilizam sonares para detectar áreas onde vivem garoupas. Este método os ajuda a capturar com mais facilidade. O sonar envia sinais para a água e as ondas sonoras retornam quando atingem objetos. O resto do sinal continua a viajar até o fundo do mar e depois volta para o barco.
Ao observar o sonar e ler as cartas, os pescadores saberão a localização da garoupa. Ao mesmo tempo, também podem saber a distância da garoupa em relação à superfície da água e ao fundo do mar. Em águas rasas, com cerca de 6 metros de profundidade, os pescadores ajustaram o sonar para 180 kHz. Dessa forma, proporcionar-lhes-á um feixe mais amplo, permitindo aos pescadores captar melhor os sinais da garoupa.